Olá, meninos! Já estão? Então, espero que tenham acordado bem, que esteja tudo bem com vocês. Ainda é de manhã, não é? Ainda é de manhã e eu estou cheio de fome. Não sei se vocês já tomaram o pequeno almoço. Já tomaste o pequeno almoço hoje? Boa! E o que é que comeram hoje? O que é que vocês costumam comer ao pequeno almoço? Cereais? Papa? Sandes? Sumo? Leite? O que é que vocês costumam comer? Olha, eu hoje estou com tanta fome que como qualquer coisa. O problema é que não tenho aqui nenhuma cozinha. Portanto, vou chamar o Uber Eats, que é para me trazer qualquer coisa, o que eles comem. Vou, mas é chamar agora o Uber Eats. Estou? Sim, é um pequeno almoço. O que quiserem. Surpreendam-me. É o que quiserem. Sim, estou cheio de fome. E rápido, se faz favor. Muito bem, obrigado. Bem, a ver se eles despacham. Já chegaram? Já chegaram, então vou só buscar ali à porta o meu pequeno almoço. Uau! Um saquinho tão bonito! Vejam só o saquinho que o senhor do Uber Eats me trouxe. Mas vocês acham que o mais importante quando eu tenho fome é o saco? Acham que se eu comer o saco vou ficar satisfeito? Não. Muito bem, então vamos abrir o saco, a ver o que é que ele me trouxe, o que é que ele me surpreendeu. O que é isto? Ah, é uma coisa para ouvir música. Uma coisa para ouvir música. Deram-me uma prenda. Surpreenderam-me. Mas vocês acham que ao ouvir música vai passar a fome que eu tenho hoje de manhã? Acham que é o mais importante? Parece-me que não. Mas acho que está aqui mais qualquer coisa. Uau! Uma pera. Surpreenderam-me, de facto. Mas será que se eu comer a pera me vai passar a fome? Sim, vamos ver. Está boa. Afinal, viram? A caixa é bonita. O som é bonito. E escuta-se bem a música. Mas o mais importante é a pera. Muito bem. Hoje vou-vos falar também de alguém que descobriu o que era o mais importante na sua vida. Este menino nasceu há muitos anos atrás. E peço imensa desculpa que não se pode falar com a boca cheia. Espera só um bocadinho. Este menino nasceu há muito tempo atrás numa cidade chamada Assis. Vocês sabem onde é Assis? Será que é em Portugal? Não. Em Espanha? Também não. Em Itália? Boa. Assis é em Itália. E então este menino, quando nasceu, chamava-se João. Mas, como era de uma família rica, o pai dele vendia roupa de marca e tinha de vender para fora, tinha de ir para a França muitas vezes. E por isso os amigos começaram-lhe a chamar o Francesco, porque o pai ia para a França. E depois começaram-lhe a chamar Francisco. E então vamos falar da história deste menino que descobriu o que era mais importante, este menino chamado Francisco. E ele gostava muito de brincar com os amigos, de andar a cavalo, de rir-se, era um menino muito alegre. E mais tarde os pais queriam que ele fosse também muito rico, que cuidasse dos negócios do pai. Mas o sonho dele era ser cavaleiro de um grande senhor. E quando tinha 20 anos, foi a cavalo para a guerra. E, na guerra, foi preso. Ficou preso e ficou muito triste. Mas depois, passado um tempo, de terem libertado da prisão, veio outra vez para a sua terra, para Assis, e ficou muito doente. E então começou a pensar o que é que seria mais importante na sua vida. Percebeu que o mais importante não era ser rico, que o mais importante não era ser cavaleiro, que o mais importante não era ir para a guerra. E começou a pensar, então o que será mais importante na minha vida? E começou a pensar e lembrou-se que desde pequeno lhe tinham falado de outra pessoa chamada Jesus, que lhes tinha mostrado e que lhe tinham dito o que era o mais importante, que o mais importante era, de facto, viver para os outros, que era cuidar dos que mais necessitavam. E ele começou também com este desejo de visitar os pobres, de consolar os que estavam tristes, os meninos que estavam tristes, e, portanto, começou a dar o seu dinheiro aos pobres, a ajudar os que estavam doentes, a visitar os que estavam tristes. E um dia foi para uma igreja que estava toda destruída. Era uma igreja de pedras, mas estava um montão de pedras ali todo destruído. E havia uma cruz como esta, vocês estão a ver. E esta cruz, ele estava a arrumar a igreja, lá sentado a rezar a Jesus, e ouviu uma voz que vinha desta cruz a dizer-lhe: Francisco, reconstrói a minha igreja,
porque eu quero que muita gente seja meu amigo e que goste muito de mim. Então agora vamos cantar uma música. Ponham-se de pé. Vá, todos de pé. Tu também de pé. Então, vamos dizer assim: se tu amas a Jesus, bate as palmas. E pronto, vamos bater as palmas depois a seguir. Quando eu digo bate as palmas, vocês batem as palmas. Se tu amas a Jesus, bate as palmas. Se tu amas a Jesus, bate as palmas. Se tu amas a Jesus, tua vida é uma alegria. Se tu amas a Jesus, bate as palmas. Muito bem. Então, nós como gostamos de Jesus, como São Francisco de Assis, também bateu muitas vezes as palmas ao escutar esta voz. E ele pensou, bem, se Jesus me está a pedir para reconstruir esta igreja que está toda em ruínas, mãos à obra. Começou a fazer cimento, começou a juntar as pedras, começou a reconstruir aquela igreja. E muitos amigos dele, ao verem aquela situação, como ele vivia a ajudar os outros, a ajudar os mais pobres, a rezar, a construir a igreja, também quiseram ir ajudá-lo. E então começaram também a ajudá-lo a reconstruir aquela igreja. E ficaram muito contentes com esta vida que Francisco levava. Mas acham que o pai do Francisco gostou desta ideia? Não ficou nada contente com o Francisco andar a viver com os pobres, andar a reconstruir a igreja, porque o pai dele queria que ele fosse rico, que cuidasse dos negócios da roupa. Mas o Francisco já não se interessava nada por essas coisas. E então o pai dele ficou muito triste e pensava que o filho estava maluco. Pensava que estava maluco a fazer aquelas coisas. Mas o Francisco sabia que tinha uma missão muito, muito importante. E começou a dar tudo o que tinha aos outros. Até deu a própria roupa. Ficou todo nu. Ali ia para dar aos pobres. E dizia que Deus era o seu verdadeiro pai. Que tinha um verdadeiro pai que era Deus. E que lhe dava tudo o que ele precisava para viver através da natureza e através da generosidade dos outros. E, portanto, ele e os seus amigos começaram a viver como pobres e a pedir esmola. A partir daí, passado um pouco, percebeu que afinal aquilo que Jesus lhe tinha dito para ele reconstruir a sua igreja não era aquela igreja física, mas era o coração de cada homem e de cada mulher que estava destruído por tantas feridas das suas vidas. E então começou a fazer muitas viagens com os novos amigos para falar a toda a gente deste amor de Deus. Vocês já fizeram alguma viagem? Já fizeste alguma viagem? Foste de férias? Alguma vez? Já foram à praia? Quem é que daqui já foi à praia? Boa! E quem é que já foi ao campo? Também já foram ao campo? Boa! E alguém daqui já foi para fora de Portugal? Para a Espanha, para a França, para onde seja? Olha, o Francisco, como queria falar deste amor de Jesus a toda a gente, foi para muitos sítios. Esteve no Egito. Vocês sabem onde é que é o Egito? Há lá as pirâmides, umas coisas muito antigas. Também foi para uma ilha no Mediterrâneo chamada Chipre. E depois até chegou ao sítio onde Jesus nasceu, em Israel. O São Francisco andou por toda essa zona. E vocês como é que acham que ele fazia estas viagens? Ele ia de avião? Acham que o Francisco ia de avião para estas viagens? Não, naquela altura de São Francisco não havia aviões. Então ia de comboio ou de metro? Também não havia nada disso. Ia sempre a pé. E nessas caminhadas a pé, ia contemplando a natureza, as árvores, os passarinhos, as criaturas, o luar, o sol, as estrelas, os rios, as montanhas, via tudo isso. E gostava também, e ainda por cima a tudo, chamava irmãos. Gostava tanto das coisas que chamava tudo irmãos. O irmão sol, a irmã lua, a irmã árvore. E também gostava muito dos animais. Não é? Gostava muito dos animais. E, portanto, havia a irmã formiga, o irmão elefante, o irmão macaco, a irmã girafa. Era tudo irmãos para São Francisco de Assis. E, muitas vezes, quando ele estava no campo e a falar de Jesus, as irmãs pombas e outros animais seguiam-no. Houve um dia até que, imaginem só, numa aldeia chamada Gúbio, as pessoas estavam muito assustadas numa aldeia. Porquê? Porque havia um lobo. Havia um lobo muito mau, que mordia nas pessoas e comia as galinhas todas daquela gente. E então, as pessoas estavam muito assustadas com este lobo. O Francisco, quando chegou a esta aldeia, o que é que ele fez? Foi à procura do lobo. Foi para a floresta e foi à procura do lobo. E quando o encontrou, começou a falar com o lobo e o lobo ficou todo mansinho, todo calminho. E ele trouxe o lobo para a aldeia como se fosse um cachorrinho, como se fosse um cãozinho manso. E a partir daí o lobo nunca fez mais mal a ninguém. E as pessoas ficaram tão impressionadas que começaram logo a escutar o que Francisco tinha para lhes dizer, falar deste amor. E, portanto,
Francisco percebeu uma coisa, que Deus gosta que nós cuidemos da natureza, que cuidemos da criação, porque foi Deus que criou para nós e não devemos estragar aquilo que Deus fez para nós. Mas mais importante que cuidar dos animais, que cuidar das plantas, Francisco percebeu que temos de cuidar de todas as pessoas, temos de cuidar uns dos outros, mesmo daqueles que fazem coisas más ou que nos chateiam. E por isso, Francisco dizia sempre aos amigos que quando encontrassem uma pessoa, deviam cumprimentá-la com estas palavras: paz e bem. Paz e bem. Era o que deviam dizer a toda a gente que encontrassem. Mesmo aquelas pessoas que tinham feito coisas más. Não havia problema. Desejar sempre paz e bem. E o Francisco, apesar de viver assim como pobre, não é? Como pobre, ele estava muito contente e estava sempre a cantar. Então agora vamos cantar outra vez. Como dizemos há bocado de bater as palmas, agora vamos bater os pés. Está bem? Quando eu disser bate os pés, batemos os pés. Tudo de pé outra vez. Se tu amas a Jesus, bate o pé. Se tu amas a Jesus, bate o pé. Se tu amas a Jesus, tua vida é uma alegria. Se tu amas a Jesus, bate o pé. Muito bem. Então já batemos as palmas e agora o pé. Agora vemos como o Francisco estava sempre contente, muito contente, e muitos jovens sentiam-se atraídos por esta felicidade e queriam também viver felizes como o Francisco e começaram a segui-lo e a fazer o mesmo que ele fazia, a viver como pobres, a anunciar o amor de Jesus, a contemplarem a natureza. Até houve vários portugueses que também saíram aqui de Portugal, deixaram as suas terras, as suas famílias, para entrar nesta aventura com o Francisco. Um deles vivia aqui em Lisboa. Chamava-se António, não é? O Santo António de Lisboa. Também ficou muito contente com esta maneira de viver de São Francisco de Assis e quis pertencer ao grupo dos amigos de Francisco. E o Francisco viu que era tantos amigos que lhe deu um nome a este grupo, não é? Era uma ordem, a ordem dos frades menores, aquilo que se chamam os franciscanos. E ainda por cima havia raparigas, uma rapariga principalmente lá na terra de Francisco, em Assis, que também gostou muito da maneira de viver de Francisco. E então quis também viver como ele. Esta menina chamava-se Clara de Assis, porque vivia lá em Assis também. E então ela e umas amigas também decidiram abraçar a pobreza e viver também como pobres e a ajudar os pobres. E então criaram as Clarissas, por amor a Jesus. E houve uma vez, uma história muito engraçada do São Francisco, que ele, na altura do Natal, no inverno, vocês sabem que no inverno faz muito calor ou muito frio? Muito calor, não é? No inverno é que nós vamos para a praia. Não, faz muito frio. Estava muito gelado, uma noite muito fria, e o Francisco estava com um amigo e começaram a caminhar em direção a uma aldeia. E ficou de noite, estava muito frio e começou a nevar. E eles estavam descalços, imaginem só, eles andavam descalços ali pelo chão. E nesse momento Francisco lembrou-se do primeiro Natal de todos, quando Jesus nasceu. E nasceu também numa noite fria. E nasceu e foi colocado ali num estábulo, num lugar que cheirava mal, num lugar escuro, num lugar cheio de animais. E então, Jesus, sabem que nasceu aí, não nasceu num hospital. Ou nasceu num hospital, Jesus? Não. Nasceu ali num presépio. E então o Francisco pensou que aquele Natal que ele estava a viver com aquele irmão e ali no frio tinha de ser diferente. E tinham de fazer qualquer coisa de diferente. E então o que é que ele pensou? Começou a pensar em representar, em fazer um teatro, a lembrar o primeiro Natal. E então foi buscar um burro, foi buscar uma vaca, foi buscar ovelhas, foi buscar um pastor, pediu a uma rapariga, uma senhora para fazer de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus, pediu a um senhor para fazer de São José e pediu também a um menino para fazer de Menino Jesus. E foi o primeiro presépio vivo de toda a história da humanidade. E, portanto, a partir daí, todas as igrejas, no ano a seguir, nos anos a seguir, todas as igrejas, as casas, fazem os presépios para relembrar este primeiro Natal. Mas foi São Francisco o primeiro a fazer um presépio. E o Francisco, e estamos já a terminar esta apresentação da história de São Francisco, o Francisco tinha tanto amor a Jesus, não é? Gostava tanto de Jesus, que no seu próprio corpo recebeu as mesmas marcas que Jesus na cruz, nas duas mãos, nos pés e aqui de lado. Tinha as mesmas marcas que Jesus no seu próprio corpo. E sentia-se tão amado e que Jesus gostava tanto dele, que muitas vezes começava a chorar de alegria. E outras vezes também começava a chorar de tristeza, porque havia muita gente que não acreditava em Jesus e nem eram suas amigas. E, portanto, o Francisco viveu até aos 44 anos, mas continua hoje
ainda a inspirar tantas pessoas para fazerem o bem e para perceber que o mais importante é amar Jesus e todas as pessoas com quem nos cruzamos, mesmo que às vezes não seja assim tão fácil, nem sejamos compreendidos. Mas vocês sabem até, há uma pessoa que o São Francisco inspirou ainda hoje, na nossa época. Vocês sabem como é que se chama o Papa? Sabem como é que se chama o Papa? Será que é Papa Tomás? Papa André? Papa Américo? Não, isso mesmo, Papa Francisco. Papa Francisco. E sabem porquê? Porque é que o Papa se quis chamar Francisco? Porque também era muito amigo, e é muito amigo do nosso São Francisco de Assis. E por isso o Papa Francisco, como vemos, é muito amigo de Jesus, é muito amigo dos pobres, vê cada pessoa como um irmão e tal como São Francisco de Assis. E esta é a história do nosso amigo, do nosso centro, aqui da paróquia de Alfornelos. E por isso, como ele foi para o céu no dia 4 de outubro, também nós, todas as vezes que é dia 4 de outubro, fazemos uma grande festa. E este ano, dia 4 de outubro, é na próxima segunda-feira. Portanto, convido-vos a vocês e aos vossos pais a virem à missa também aqui, a esta casa que o São Francisco também reconstruiu, porque ele quer reconstruir também a vossa família, quer reconstruir cada um de nós. E por isso somos convidados todos, em ambiente de festa e de alegria, como São Francisco sempre viveu, a vir à missa das 19 horas, na segunda-feira, aqui em Alfornelos. Então, querem vir também conhecer ainda melhor o nosso São Francisco? E depois faço um desafio. Vocês estão a ver que existe aqui uma pintura, atrás de mim. Há uma pintura. Então, quando vocês entrarem, depois vai aparecer aqui a pintura. Quando vocês entrarem na igreja, na segunda-feira, nesta pintura, o São Francisco também está lá pintado. Têm de descobrir de qual de todas estas personagens aqui representadas é o São Francisco. Está bem? Vamos ver se vocês descobrem qual é o São Francisco. Então, agora vamos cantar outra vez e vamos dizer olé. Olé. Se tu amas a Jesus, diz olé. Está bem? Se tu amas a Jesus, diz olé, olé. Se tu amas a Jesus, diz olé, olé. Se tu amas a Jesus, tua vida é uma alegria. Se tu amas a Jesus, diz olé, olé. Muito bem. Então, meninos, bom sábado a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. E que São Francisco cuide de vocês, que eu vou dormir um bocadinho.